Boa noite. Eu sei que você está aqui mais uma noite sem sono, mas vou te ajudar a dormir bem. Se acomode e sinta o momento. Hoje vamos contar a história de um cientista que explodia suas próprias invenções. Faz sentido rir um pouquinho ao ouvir isso, não faz? Um cientista que explodia as próprias coisas. Mas, por favor, fique tranquilo. Tudo aqui é suave, tudo aqui é manso, tudo aqui é feito com cuidado. Ele não era um homem de barulhos, era um homem de suspiros. E, nesta noite, ele está ali, do outro lado da rua do seu pensamento, caminhando devagar, com os bolsos cheios de pequenas ideias que fazem barulhinhos como conchas batendo umas nas outras. Ele volta para casa enquanto a cidade troca de roupa, despindo-se do dia e colocando um casaco de noite. A luz tem aquele tom de mel que fica quando as janelas se fecham e as ruas suspiram. Você consegue imaginar? A calçada quase vazia, o vento de leve, uma lâmpada de poste que pisca, como quem não quer dormir, mas também não quer incomodar ninguém. Ele caminha sob esse brilho e sente a camiseta encostar na pele com a maciez de quem acabou de ser seca no varal. A casa dele é simples, com um portão que faz um som conhecido, metal com metal, quando se abre. Ele gosta desse som. Diz que é como um cumprimento, como um boa noite de ferro, um pouco tímido, um pouco feliz por vê-lo. Por dentro, a casa cheira a madeira e um restinho de chá. Não há bagunça, mas a vida. Uma caneca esquecida em cima do aparador, um livro de capa gasta repousando aberto, um par de meias enroladas num canto do sofá como dois bichinhos dormindo. Ele passa a mão de leve sobre o encosto da cadeira, como quem afaga um amigo. A noite o acolhe, e ele acolhe a noite. Há um silêncio bom, desses que acolhem. Esse silêncio não é vazio. É preenchido por coisas pequenas. O relógio batendo baixinho, uma torneira que pinga de longe e não incomoda, o ronronar quase inaudível de uma geladeira antiga. Ele tira os sapatos perto da porta. Gosta de sentir o piso frio sob as meias. Traz para dentro o ar fresco que vem da rua, e por um instante ele fecha os olhos para sentir a temperatura passando de leve pela pele do rosto. É como um carinho. Lá fora, talvez uma árvore se agite, talvez um cachorro se espreguice. Aqui dentro, tudo convida a ficar, a respirar devagar, a falar baixinho. Você pode respirar com ele, se quiser. Inspire devagar, solte o ar ainda mais devagar. Não há pressa. É noite, e a noite não corre. A noite abraça. O cientista, vamos chamá-lo de Theo, tem um jeito de menino em corpo de gente grande. Ele gosta de colecionar momentos bons. O cheiro da chuva na calçada morna, o som de uma colher tocando a borda de uma xícara, a sensação de olhar pela janela e ver que a lua está deitada num travesseiro de nuvens. Ele nota essas coisas, guarda num bolso invisível, e de lá tira quando precisa, como quem pega um doce para oferecer a um amigo. Você já viu alguém cuidar de memórias como quem cuida de plantas? Ele faz assim, regando devagar, com pequenas lembranças, um sorriso aqui, uma risada ali, uma promessa de que tudo vai ficar bem, repetida sem que seja preciso dizer. O laboratório dele não fica longe, fica logo após o corredor, à esquerda, depois da porta que rende de mansinho. Mas, antes de ir para lá, ele vai à cozinha. A chaleira está no fogão, esperando, e ele a enche com água, girando a torneira até ouvir o som da água ecoar no metal. É um som pequeno, mas bonito. Ele acende o fogo. A chama nasce com uma delicadeza azul, como uma flor tímida. O calor vem chegando macio, e a cozinha se torna um abrigo dentro do abrigo. Theo escolhe um chá simples, folhas que cheiram a calmaria. Enquanto espera, encosta os cotovelos no balcão e pensa no dia. A vizinha que sorriu, o carteiro que deixou um bilhete dobrado, o gato da rua que decidiu escolher seu quintal para cochilar. Quando a água canta, ele derrama sobre as folhas, e um perfume quente sobe devagar, como um pensamento doce que a gente não quer que acabe. Você sente... É um cheirinho que lembra a cor do outono, lembra um cobertor leve. Ele pega a caneca com as duas mãos, como quem acolhe um passarinho. Senta perto da janela e observa o céu. Não é uma noite cheia de estrelas, mas as que estão lá parecem ter feito hora extra só para fazer companhia. Ele dá o primeiro gole e sorri. Pensa nas pequenas explosões que aconteceram hoje, aquelas explosões dele. Faíscas de papel celofane, estalos que mais parecem cocegas no ar, pequenos puff que deixaram a sala cheirando a doce queimadinho,
como quando o açúcar passa um pouco do ponto e vira caramelo. Ele diz para si mesmo, tudo bem. E repete, tudo bem, tudo bem. Ele conhece sua própria pressa, e por isso escolhe ir devagar. Devagar é um ritmo que combina com cuidado, ele pensa. A mão que segura a caneca está morna. O ombro está mais leve. A respiração, mais ampla. Você pode sentir também? Sinta como a noite está tranquila. Sinta os músculos do rosto relaxarem, as pálpebras perceberem que podem descansar um pouco. Nada falta. O tempo certo é o seu tempo. Theo se levanta, lava a caneca sem pressa, enxuga com um pano macio. Dobra o pano e o deixa no lugar, como quem põe para dormir. Antes de abrir a porta que leva ao laboratório, ele encosta a testa na madeira, de brincadeira, como quando a gente encosta a testa em alguém que ama. Com licença, ele sussurra. E abre. Lá dentro, as sombras têm mais ternura do que escuro. É um lugar simples, amplo o suficiente para uma mesa grande, prateleiras com frascos de vidro, um tapete gasto, uma poltrona que um dia foi vermelha e hoje é de um vermelho que parece memória. Uma luz de canto, amarela, acesa, espalha um calorzinho manso. Tudo fala baixinho. Um fio enrolado sobre si, um caderno com páginas marcadas, um relógio que esquece de contar alguns segundos só para dar espaço ao silêncio. Ele coloca uma música que é quase silêncio também, apenas um fiozinho de notas que sopram como vento entrando pela fresta. Anda pelo espaço com passos tão leves que nem incomodariam um sonho. E a história começa aí, bem aí, nesse compasso de quem vai dizer uma coisa importante, mas com voz sussurrada, como um amigo que não quer acordar ninguém. Theo pensa no que já foi, no que será, e aceita que o caminho tem curvas suaves, como as ruas antigas que a gente desenha com o dedo no ar, seguindo o mapa da memória. Você consegue imaginar a sensação de estar exatamente onde se deveria estar? A casa ao redor aprova, a noite concorda, o coração diz sim. Lá fora, uma pequena brisa passeia e percorre as folhas como dedos em teclado de piano. Aqui dentro, a história do cientista que explodia suas próprias invenções toma forma não como um segredo barulhento, mas como um carinho que se conta aos poucos. Não vai doer. Não vai assustar. Vai apenas aquecer. Porque, uma a uma, as faíscas desse homem eram só sinais de vida, sinais de que o desejo de acertar é irmão do direito de errar. E é tão bom quando a gente entende isso de verdade, não é? Quando a gente compreende que falhar é um jeito do mundo nos oferecer outra tentativa de ternura. Theo passa os dedos por sobre um caderno e sorri de canto. Ele lembra de uma frase que ouviu quando era pequeno e guardou: tudo que explode em bondade volta como luz. Ele acredita nisso. E por isso, quando fecha os olhos por um instante, vê apenas claridade mansa, como a chuva vista de dentro, caindo na tela de uma janela. Você, que está aí, pode fechar um pouco os olhos junto com ele, se quiser. Pode ouvir o sofá da sua casa suspirar, o lençol roçar na pele, o travesseiro se ajeitar. Tudo se alinha. E a noite, como uma mãe paciente, diz: agora, descansa. Nessa casa, nessa noite, nessa história, o cientista está pronto para se lembrar e para seguir. E você, que o acompanha, está pronto para ser embalo. Vamos com calma, um passo de cada vez, como quem caminha descalço na grama ainda umedecida do fim do dia. A cada palavra, você pode relaxar um pouquinho mais. A cada imagem, seu corpo entende o recado. Você está seguro, está em casa, está sendo cuidado. E se por acaso o pensamento for longe demais, ele pode voltar. Sempre pode voltar. Há um lugar reservado aqui, bem aqui, entre uma frase e outra, onde você cabe com toda a sua canseira e com toda a sua vontade de paz. Theo respira fundo. A luz do abajur desenha um contorno macio no rosto dele. Ele pensa: hoje eu vou apenas ouvir as faíscas, sem pressa, sem medo. E uma paz clara se instala, como um lenço de algodão que cai lentamente sobre uma mesa. A noite começa, então, não com um estalo, mas com um abraço. E a história segue, mansa, por ruas quietas, guiada por um homem doce, suas pequenas explosões de ternura e o seu coração tão paciente. O laboratório dele poderia ser chamado de oficina, ateliê, cantinho, abrigo. Mas Theo gosta de chamá-lo de quarto de respirar ideias. E é exatamente isso que ele faz quando entra. Respira. Ele fecha a porta com cuidado,
Ouve o clique suave e sente que ali, entre a madeira e o silêncio, algo lhe diz que tudo terá seu tempo. Na mesa grande, há objetos que não assustam ninguém. Pequenos frascos com pedacinhos de papel colorido, tiras de tecido, elásticos, rolhas, fitas que brilham pouco, só o suficiente para dizer estou aqui. O cheiro é doce e limpo, uma mistura de poeira antiga com chá e madeira. Theo caminha, arruma coisas com as pontas dos dedos, como quem penteia um cabelo com paciência. No canto, uma lamparina velha. Ele a acende. A chama é pequena e se aninha dentro do vidro, fazendo sombras que ondulam devagar nas paredes. Tudo parece respirar junto, o fogo e o ar, o homem e a sala. Você consegue ver essa luz? Ela não ofusca. Ela apenas abraça. Ele se aproxima e sente a pele do rosto aquecer um pouquinho, um calor que não cansa, que não pesa. Sobre a poltrona, um gato de rua, que recebeu o nome de Pimenta, dorme como quem conhece o lugar há séculos. Pimenta veio um dia pela janela e nunca mais foi embora. Theo diz que ele ajuda a medir a calmaria. Se o gato dorme, é porque tudo está certo. Há uma canção muito baixa, ruído de vinil, talvez, que faz a sala parecer antiga e eterna. Theo passa a mão em um caderno de capa azul. É nele que ele escreve os nomes de suas invenções. Os nomes são simples: abraço de fumaça, riso de papel, vento engarrafado, chuva de confete manso. Coisas que não ferem, coisas que não assustam. Explodir, para ele, é só outro jeito de dizer espalhar luz. Quando alguma coisa estoura, é sempre de leve, e depois sobra no ar uma alegria que não se mede. Ele aprendeu a fazer isso com o tempo, protegendo os dedos, protegendo o coração. Não há pressa, não há prova, não há público exigente. Há apenas as mãos, o olhar e o desejo de que algo bonito aconteça e se desfaça numa piscadinha. Ele pega um potinho de vidro. Dentro, um punhado de sementes de dente de leão seco. Se você sacudir bem pouco, elas dançam. Ele ri sozinho da ideia de inventar um sopro guardado, uma pequena explosão de vento que aconteça dentro do potinho, e abra sementes como quem abre um leque. Você consegue imaginar a leveza dessas sementes, uma por uma, se separando com um puff tão educado que pede licença? Ele coloca o potinho de volta e anota, na letra redonda e calma, sopro guardado, tentar de novo quando o coração estiver mais quieto. Ele gosta de escrever assim, como quem se dá um abraço no futuro. Ao lado do caderno, uma xícara com lápis curtinhos, quase tocos. Theo guarda lápis como quem guarda conchas que o mar trouxe até os pés. Ele usa até o fim, e o fim para ele é sempre bonito. Até o fim é um lugar bom, ele pensa, e sorri. Em cima da mesa, deitado, há um tecido de veludo que ele usa para abafar os sons quando precisa. O veludo é azul escuro, parece noite. Ele passa a mão e sente a maciez. É uma sensação que acalma. Você pode imaginar o toque? Macio como céu, macio como sonho. Ele deixa a mão ali um pouco mais, e a calma dele vira a nossa. No alto da estante, um rádio antigo que quase não pega estação, mas quando pega traz vozes de longe, vozes que parecem chegar de dentro das garrafas do mar. Theo às vezes o liga só para escutar o ruído entre uma estação e outra, que para ele soa como chuva ao fundo de um filme. Hoje, ele prefere ficar com o som de dentro da casa. Há noites em que as paredes respiram junto com a gente. E essa é uma dessas noites. Você pode sentir as paredes da sua casa respirando? Elas não se mexem, mas acolhem. Elas guardam, elas protegem, elas dizem durma, nós ficamos aqui. Theo vai até uma prateleira e pega uma caixa de metal com tampa mole. Lá dentro, há pequenas cartas que ele escreve para si. Ele abre uma, se explodir, que seja em riso. Ele abre outra, se arder, que seja em brilho breve. E mais outra, que diz, se errar, que seja com carinho. Ele segura essas frases como quem segura uma mão. Guarda de novo. Descansa as cartas como se fossem passarinhos voltando para o ninho. Ele então se senta na poltrona, com o gato Pimenta agora ronronando baixinho, e lembra do motivo de tudo isso. Ele queria criar coisas que lembrassem as pessoas de que o mundo ainda pode surpreender com gentilezas. No chão, perto da poltrona, há uma caixa com retalhos. Os retalhos têm histórias. Um pano que foi cortina na casa da avó,
um pedaço de camisa que um amigo usou no dia de uma festa, uma fita que um dia enfeitou um embrulho. Theo gosta de costurar lembranças em invenções. Assim, quando algo puff, o ar leva também uma memória boa, um rastro de afeto. Ele pega um retalho de algodão branco e encosta no rosto, sentindo o friozinho do tecido. Fecha os olhos. Por um segundo, tudo desaparece e sobra apenas a sensação. É agradável, leve, quase como boiar numa água morna. Devagar, ele diz. Devagar e bonito. Ele se levanta e vai até a janela do laboratório. Lá fora, a rua está quieta. Um poste lança seu círculo de luz no chão e, dentro daquele círculo, alguns insetos dançam sem ritmo, esbarrando no ar, sem saber que são poesia. Theo apoia as mãos no peitoril e observa. Ele, que tantas vezes provoca pequenas faíscas, gosta de ver as do mundo. Os insetos não sabem que são parte de algo maior, e ainda assim dançam. Nós também somos assim, ele pensa. Dançamos no que não conhecemos, e às vezes é lindo. Você, aí, consegue imaginar o desenho que eles fazem? Como uma caligrafia no escuro, uma carta que só a noite sabe ler. Theo desliga a música. Não precisa mais. A casa tem sua própria canção. Ele apaga a luz do teto, deixando só a lamparina. A sombra se ajeita, o ar fica mais espesso, mas mais macio. Ele volta para a mesa. Abre um caderno diferente, de papel grosso, onde cola pequenas coisas. Hoje, ele cola um botão que encontrou na rua. O botão é marrom, liso. Pensa de onde veio, de que casaco se soltou. Imagina a pessoa que o perdeu e deseja que esteja aquecida, tanto no corpo quanto no coração. Ele escreve ao lado, para aquecer um desconhecido. E sorri, como quem sabe que isso já é também uma invenção, aquecer alguém em pensamento. Você sente o tempo desacelerando? Como se cada segundo se esticasse em fio de ouro, formando um tecido leve que cai sobre os seus ombros e diz, fica. O laboratório de luzes mansas é, acima de tudo, um lugar de cuidado. Cada objeto aqui tem sua história, mas nenhuma história grita. Elas cochicham. Esta caixa diz obrigado. Aquele pano diz com licença. Este frasco diz até breve. E, entre uma palavra e outra, o coração da gente fica bem. Pimenta se mexe e, com um salto preguiçoso, vai para o colo de Theo. O peso do gato é bom, um peso que assenta a vida no lugar. O calor que vem do corpo do gato é uma conversa silenciosa. Estamos aqui, juntos, esperando o momento em que o mundo fica ainda mais manso. Theo o afaga, devagar, e o ronronar faz vibrar o ar. Quase dá para dormir só escutando. Você pode encostar a cabeça no seu travesseiro um pouco mais. Se quiser, feche mais os olhos. Você está seguro. No limite da mesa, há uma caixinha com 3 fósforos. Theo guarda fósforos não para queimar, mas para lembrar de acender. Acender dentro. Ele pega um, observa a cabecinha vermelha e pensa, pode existir fogo que não machuca? Pode existir fogo que apenas ilumina? E responde, baixinho, sim, dentro da gente. Ele não risca o fósforo. Não precisa. Devolve para a caixinha, como quem guarda uma promessa. No diário de hoje, ele escreve um trecho que vamos guardar juntos. Hoje vi que algumas explosões são apenas suspiros que aprenderam a brilhar. Ele assina com a própria inicial, um T desenhado com carinho. Fecha o caderno, encosta a caneta, ajeita o gato. E ri, sozinho, daquele título que a gente deu para a história. O cientista que explodia suas próprias invenções. É engraçado, mas é de verdade, ele diria. Porque em cada puff, ele aprendia a amar mais o processo do que o resultado. E isso é um jeito muito bonito de viver. Um puff é também um ponto, um intervalo, uma pausa que convida a olhar de novo. O laboratório está pronto para o que vier. As luzes mansas parecem dizer, pode começar quando quiser. Mas Theo não tem pressa de começar nada. Ele sabe que, às vezes, o começo é só ficar um pouco, respirar um pouco mais, deixar que a calma encontre todas as esquinas do corpo. Você pode fazer o mesmo. Deixe a calma encontrar a sua nuca, os seus ombros, a sua barriga.
Deixe que ela percorra, como um gato que se esconde debaixo do sofá e sai devagar, devagar. E assim, entre uma respiração e outra, entre um carinho no gato e um olhar para as prateleiras, o laboratório de Luzes Mansas se torna também uma extensão do coração dele, e do seu. Um lugar onde nada precisa ser grande para ser importante. Onde o barulho que explode é só o que já estava pronto para virar brilho. Onde a noite é sempre uma oportunidade de aprender a descansar por dentro. E, com esse descanso, a gente segue. Você vem junto? O dia seguinte nasceu como quem abre os olhos sem pressa, deixando a claridade deslizar pela casa feito uma carícia. Theo acordou cedo, ainda com a paz da noite encostada nos ombros, e ficou um tempo olhando o teto, ouvindo o ronronar distante da cidade. Pimenta se ajeitou ao lado dele, naquela proximidade redonda dos gatos, e a casa respirou junto. Você já percebeu como as manhãs têm um som diferente? Não é barulho, é mais um murmúrio. Colheres conversando, portas espreguiçando, o ar trocando de roupa. Na cozinha, ele acendeu a chama com o mesmo cuidado de sempre. O fogo fez um pequeno suspiro azul, e a chaleira respondeu com um brilho discreto no metal. Theo esperou, mãos nos bolsos do pijama, e lembrou que tinha prometido a si mesmo: hoje, cada puff será um sorriso. A água começou a cantar baixo, uma canção familiar. Ele pegou um punhado de folhas secas que tinham cheiro de casca de laranja e mel, e deixou que a água quente contasse uma história sobre aconchego dentro da caneca. Quando o vapor subiu, um toque cítrico fez cócegas no ar. Theo fechou os olhos e respirou fundo. Sinta como a manhã está tranquila, ele pensou, e, se você quiser, pode sentir também. A caneca aquecia as palmas das mãos, e essa temperatura boa, morna, fazia tudo parecer mais fácil. Lá fora, o correio passou, as rodas do carrinho rangendo na calçada como um violino sonolento. Logo depois, o portão tilintou. Dona Olívia, a vizinha de passos curtos e alma macia, vinha se aproximando com um embrulho num pano. Bom dia, Theo, ela sussurrou, como se temesse acordar alguma coisa invisível. Trouxe bolo de fubá. Ainda está quentinho. Theo abriu a porta com um sorriso que ele guardava especialmente para ela. Quentinho se dá de presente com duas mãos, ele disse, recebendo o pano e inspirando aquele cheiro que lembrava tardes de avó. Entre, Dona Olívia. A casa se alegra com o seu cheiro de forno. Ela entrou, e os dois sentaram perto da janela. Pimenta, o juiz das calmarias, pulou para uma cadeira e apertou os olhos, aprovando a companhia. Theo cortou um pedaço de bolo. Ao tocar a faca, a massa fez um som docinho, e uma nuvem pequena de açúcar subiu, tão leve, tão clara, que parecia dizer bom dia com voz de criança. Olhe só, disse Dona Olívia, rindo baixinho, até o bolo faz suas explosões gentis. São as melhores, Theo respondeu, com o canto dos lábios. E por um momento, os dois ficaram apenas ouvindo os barulhos do bolo sendo mastigado, o chá sendo bebido, a vida sendo simples. Você consegue imaginar? Ele poderia perguntar a você. O sabor do fubá morno, a textura que se desmancha na língua, a tarde inteira prometida no perfume que se espalha. Depois do café, Theo conduziu a vizinha até o laboratório. Ela gostava de ver o que ele chamava de ensaios de ternura. Na mesa, havia um frasco de vidro com uma rolha e um laço de fita colorida. É o riso de papel, explicou Theo. Dê um toque, mas sem pressa. Dona Olívia tocou o frasco com a ponta do dedo, e um puff educado se abriu em confetes pequeninos, recortes de cartas antigas que voaram e voltaram devagar, como quem se arrepende de ir embora. Eles caíram sobre a mesa, sobre o chão, sobre os sapatos dos dois, e cada pedacinho trazia uma palavra: querido, saudade, sim, calma. Ela leu em silêncio. Faz bem ao coração, disse, com os olhos umedecidos sem razão de razão, apenas por caber muita coisa boa num instante tão pequeno. Pimenta tentou capturar um confete com a pata, erguendo a cabeça, mas sem estragar o feitiço. Theo pegou um e soprou de volta para o ar tudo bem, repetiu a frase que o acompanhava. Tudo bem. Mais tarde, uma criança do prédio ao lado passou pela janela aberta, carregando uma pipa que não cabia no corredor do edifício. O menino, de cabelos que insistiam em cair sobre os olhos, parou um instante. Moço, é verdade o que dizem? Que suas coisas explodem? Theo sorriu com os olhos.
Explodem só de carinho. Quer ver? Pegou uma pequena caixinha de madeira. Tinha um botão no topo, uma marquinha de dedo, uma fita de pano. Chama-se abraço de fumaça, ele explicou. O menino assentiu, ansioso, mas respeitoso. Quando a gente aperta, sai o quê? Perguntou, segurando o fôlego. Um abraço, Theo disse, e apertou devagar. A caixinha respondeu com um PFF tão suave que quase foi apenas uma ideia. Do topo, uma fumacinha branca se ergueu, perfumada de coisas simples. Sabão de cocô, lençol no varal, pão saindo do forno. A fumaça tecia uma forma redonda, como braços que se fecham. O menino inclinou o rosto, deixou-se conter. É quente? Ele perguntou. É morno como colo, Theo respondeu. Não queima. Só aquece por dentro. O menino sorriu e ficou alguns segundos ali, parado dentro do abraço que não tinha peso. Minha mãe vai gostar disso quando estiver brava comigo, disse, com uma sabedoria pequena e exata. Depois, agradeceu, deu 3 passos de costas, como quem não queria dar as costas ao milagre, e foi embora levando a pipa, a curiosidade satisfeita e a promessa de voltar. O carteiro, o mesmo do bilhete dobrado da noite anterior, apareceu próximo ao meio-dia. Tenho uma entrega para o Sr. Theo, disse, erguendo uma caixa leve. E um pedido. O senhor tem um puff para mim? Um que caiba no bolso. Theo assentiu e se levantou. Procurou numa prateleira um frasco com uma etiqueta onde se lia Vento engarrafado. Entregou-o ao carteiro. Abra quando estiver cansado. Vai ser só uma brisa, mas às vezes isso é tudo o que a gente precisa. O homem segurou o frasco como quem recebe instruções para ser feliz. Obrigado. Eu abro quando as cartas estiverem mais pesadas do que eu. E foi, caminhando de volta para o sol. A tarde escorreu devagar, e o laboratório viu pequenas explosões acontecerem como quem assiste a uma coreografia de vagalumes. Em um canto, Theo testou a chuva de confete manso. Num balão meio amassado, recheado com recortes do tecido que um dia foi cortina na casa da avó, ele prendeu um barbante. Puxou, e um plim assim tímido liberou uma quedinha de pedacinhos macios, e por um segundo, a sala ficou com a cara de festa antiga. Um cheiro de hálito de doce percorreu o ar, e a memória da avó passou em passos de lã, suave, sem se impor. No outro canto, hesitou diante do botão da Aurora de bolso, que ainda era um projeto cheio de reticências no caderno. Ele passou os dedos de leve, como quem experimenta a temperatura de um lago com a ponta do pé. Ainda não, disse a si mesmo. Ainda é hora de deixar que ela sonhe dentro do papel. Dona Olívia voltou com uma xícara limpa, insistindo em lavar o que não estava sujo. É que lavar é um jeito do coração acalmar, explicou, como quem não explica nada, apenas compartilha. Sabe, Theo, suas invenções me lembram das tardes em que eu abria a janela para bater o tapete, e o pó subia, e de repente o sol deixava tudo brilhando em pontinhos. Não era sujeira, era brilho preso, querendo sair. Ela sorriu. Você só liberta brilhos. Theo pensou no que ouviu e guardou a imagem como um tesouro. Brilhos presos, repetiu, e a frase encontrou um lugar quentinho dentro dele. Você consegue ver também? Pontinhos no ar que o sol acende, como se alguém tivesse jogado açúcar na luz. Ao entardecer, quando a cidade começou a trocar de roupa outra vez, ele apagou a lamparina por um instante para ver como a luz de fora entrava pelas frestas. O laboratório ficou cinza de algodão, e as sombras se alongaram no tapete gasto. Ele sentiu uma vontade de silêncio ainda mais profundo, um silêncio que segura a mão da gente. Está quase na hora, pensou, sem pressa. A grande noite vem vindo. Pimenta bocejou, oferecendo a língua como uma pétala cor-de-rosa, e se enroscou. Antes de fechar a porta do laboratório, Theo acendeu uma última pequena explosão, dessas que são boas para terminar um dia, o suspiro de luz. Era um frasquinho com um fio de algodão e pedacinhos minúsculos de papel de seda. Ele tocou a tampa, e um facho tão discreto que quase não era, subiu e parou no ar, um brilho de 1 segundo, 2, 3, e depois dormiu. Como um vagalume que entendeu a hora, ele murmurou. E deixou que a sala respirasse no escuro macio. Na cozinha, a pia recebeu os copos, a toalha de prato secou com cuidado que enxuga uma testa de criança.
Theo olhou para as mãos. Havia pó de confete nos dedos, e ele pensou que esse era um tipo de sujeira bonita. Hoje foi bom, disse para ninguém e para todos. Hoje, cada puff foi um sorriso. E talvez você, aí, sinta a mesma coisa, porque, no fundo, também carrega os seus pequenos puffs diários. Um abraço que chega na hora certa, o cheiro que te lembra alguém, o barulho da chave que anuncia a casa. Se quiser, pode fechar mais um pouco os olhos e guardar o dia bem dobrado, como se guarda um lenço no bolso. Theo apagou as luzes, deixando uma só, baixa, para que as coisas não se sentissem sós. A casa voltou a fazer seus ruídos de ninho, o corredor a ser caminho, a janela a ser promessa. Amanhã, ele pensou, talvez seja a noite dos testes gentis. E com essa certeza macia, subiu as escadas devagar, para que o sono, lá no alto, não se assustasse com os passos. Naquela noite, antes que o sono viesse, Theo se deixou deitar no sofá da sala. Um sofá que conhecia a forma do corpo dele como uma concha conhece a orelha do mar. A luz do abajur moldava cantos em claro e escuro, e as paredes, pacientes, guardavam ecos de risos antigos. Ele fechou os olhos e começou a caminhar por dentro de si, como quem atravessa um quintal antigo com passos nus. A infância veio, primeiro, em cheiro. Cheiro de terra molhada, de fruta cortada na tábua de madeira, de cola escolar que deixa o dedo liso. Depois, veio em som, vozes na cozinha, o rádio do vizinho tocando um bolero distante e, principalmente, um barulhinho que só ele percebia, estalos minúsculos quando o avô mexia o braseiro para assar milho. Esses estalinhos eram as primeiras explosões que ele amou. São foguinhos conversando, o avô dizia, soprando com cuidado, como quem sopra uma vela e faz um desejo ficar. Theo foi vendo o avô nas lembranças. Um homem de mãos grandes e gestos leves. Tinha um jeito de fazer as coisas caberem no tempo, sem castigar o relógio. Ele guardava pregos em potes rotulados com letra caprichada, e, quando uma coisa não dava certo, dizia sempre, falhou aberto. E falhar aberto é bom, porque dá para ver por onde o amor escorregou. Theo aprendeu com ele que erros também são mapas. Havia, na rua de trás, uma professora chamada Clara, que ensinava as crianças a construir barquinhos de papel e soltá-los no bueiro durante tempestades. Ela dizia que cada barquinho levava uma promessa. Se a água está brava, a gente manda delicadeza para ela, explicava, e as crianças acreditavam. Theo, um dia, quis colocar uma faísca dentro de um barquinho. Fez isso com um pedaço de papel metalizado, e, quando soltou no fio de água, um brilho pequeno acendeu e apagou. A professora Clara não brigou. Sorriu leve. Quando o brilho decide morar no breve, ele nos ensina a olhar devagar, disse, e guardou a frase dentro do menino. Ele também se lembrava de uma tarde em que ficou com medo. Foi numa festa no bairro, quando soltaram fogos. O som alto quebrou a lua ao meio dentro dos ouvidos, e o coração dele se fez pequeno como um feijão. Ele procurou abrigo embaixo da mesa e, lá, encontrou 2 olhos de gato, que o encararam com calma. O gato não sabia o que eram fogos. Sabia só ser gato. E estar ali. Theo segurou a tábua da mesa, sentiu as farpas no dedo, e prometeu, se um dia eu fizer barulhos, eles vão ser moles. Se um dia eu fizer luzes, elas vão ser de respirar. Promessas sussurradas têm força. Mais tarde, já adolescente, conheceu um senhor numa papelaria de bairro, o seu Levi, que vendia barbantes e duplos de caderno como quem vendia conselhos. Tudo tem o seu peso e a sua dança, dizia, entregando rolos de fita e olhares que consolavam. Theo comprava papel manteiga e ficava ouvindo o velho falar sobre as coisas mais simples. Um dia, perguntou, e quando nada dá certo? Seu Levi sorriu, com um dente a menos e sabedoria sobrando. Quando nada dá certo de outro jeito. A gente só precisa mudar o ouvido. Foi com esse ouvido novo que Theo começou a ouvir as falhas como convites. Cada fracasso um convite para um chá, um banco de praça, um carinho atrás da orelha. Ele começou a escrever as promessas nos cadernos de capa azul. Promessas para si, para o futuro, para quem um dia precisasse. Não apressar a noite, ensaiar o silêncio antes do brilho, dar meia volta quando o coração pedir, deixar uma luz acesa para as dúvidas encontrarem a saída. No coração das memórias, uma figura aparecia sempre, a mãe,
silenciosa como tarde de domingo. Ela não sabia nada de invenções, sabia de cuidado. Tinha um jeito de dobrar roupas que deixava os dias mais macios. Quando Theo voltava triste, ela pronunciava o nome dele como se tocasse um sininho. Theo, e o mundo se ajeitava. Faça com carinho, mesmo que ninguém veja. Ele fez, e continuou fazendo, como um modo de agradecer. Você consegue sentir o cheiro da casa antiga dele? Tinta descascada no muro, oceano de poeira no sol da tarde, a cadeira de palha que rangia um oi quando alguém sentava. Às vezes, é nessas casas internas que a gente descansa mais. Theo andou por essa casa lembrada. Foi até o quintal. Lá havia uma mangueira, uma corda de varal e um banco de cimento onde o vento fazia cócegas. Ele sentou, menino e homem ao mesmo tempo, e prometeu mais uma vez: meus puffs vão ser ternos. Vão abrir espaço, não ferida. De volta ao sofá, ele abriu os olhos devagar, como quem retorna de uma viagem que durou 2 respirações. A casa presente o recebeu. O abajur piscou como se dissesse sim. Theo pegou um dos cadernos e escreveu: promessas não são grades, são mapas de bolso. Embaixo, desenhou um botão de flor. E pensou na Aurora de bolso que adormecia num projeto. Amanhã, talvez seja a hora de perguntar se ela quer nascer. A noite avançou e trouxe mais recordações, como quem joga almofada sobre o corpo para deixá-lo confortável. Ele se viu em dias de chuva, inventando uma forma de fazer poças brilharem, e em tardes de verão, guardando o vento com saco de pão. Lembrou quando quase queimou os dedos numa experiência precipitada e riu, ao recordar a bronca carinhosa que deu em si mesmo: não corra quando o brilho estiver tropeçando. Lembrou também da primeira vez que uma criança dormiu no colo do pai, no meio de uma chuva de confete manso, e sentiu que o coração podia ficar maior sem doer. Assim, entre lembranças e promessas, o sono veio chegando, o corpo cedendo, o sofá afundando um pouco mais sob o peso das memórias. A casa, cúmplice, baixou os ombros e ajustou o silêncio para o tamanho do sonho. Você pode vir junto, se quiser. Pode pegar uma promessa emprestada, a que servir melhor para agora. Pode dizer a si mesmo, baixinho: tudo bem, eu também posso errar bonito. E, se houver uma saudade que aperta, deixe que ela também se sente, receba um copo d'água, escute uma canção de ninar interior. Antes de adormecer, Theo ergueu o rosto, como quem escuta. Era o barulho do mundo lá fora, tão pequeno aquela hora, e ele percebeu que, por trás de tudo, havia uma espécie de música feita de respirações. A dele, a do gato, a da casa, a da noite. Amanhã, repetiu. Amanhã a gente ensaia o brilho. E descansou, com a certeza leve de que promessas sussurradas sabem encontrar o caminho de volta para o dia. Se por acaso seus olhos pesarem agora, deixe que pesem. Se houver pensamentos insistentes, deixe que se diluam, como açúcar no chá. A grande noite está chegando para ele, talvez, para você também. Uma noite em que os testes serão gentis, a expectativa será uma rede, e todo puff será um convite para respirar melhor. Sinta como tudo, devagarinho, se prepara. O dia passou como quem segura um segredo bom na palma da mão, e quando a tarde começou a ficar âmbar, Theo sentiu o coração bater num compasso calmo, mas atento. É hoje, disse para o gato Pimenta, que respondeu com um alongamento que parecia um sorriso. O laboratório foi preparado como quem arruma uma mesa para a visita querida. O veludo azul escuro foi estendido sobre a mesa para abraçar os sons. As prateleiras foram organizadas sem rigidez, como prateleiras que entendem que objetos também têm dias. A lamparina acendeu com uma chama mansa, e a casa, cúmplice, puxou o silêncio para mais perto. Theo começou pelos rituais que o ajudavam a ficar inteiro. Lavou as mãos com água morna, sentindo a pele registrar a temperatura como quem recebe uma notícia boa. Enxugou com um pano macio e respirou 3 vezes, cada uma mais longa que a anterior. Inspira amor, expira pressa, ele murmurou, como quem recita uma cantiga antiga. Pegou o caderno de capa azul e releu os nomes das invenções, sublinhando alguns com um sorriso. Chuva de confete manso, aprovado pela vizinhança. Abraço de fumaça, coração aquecido. Riso de papel, risos garantidos. Aurora de bolso, em espera, prestes a nascer. Dona Olívia apareceu na porta com um chale sobre os ombros.
Vim com meu coração silencioso, para não atrapalhar, ela disse, baixinho. Ele é uma boa companhia, Theo respondeu. Sente-se, por favor. Hoje quero que as luzes nasçam como suspiro. Pimenta tomou seu posto de guardião da poltrona. Lá fora, o vento brincava com as folhas, e as sombras das árvores desenhavam mapas no chão. Dentro, tudo era cuidado. Theo acendeu uma velinha de cheiro que lembrava capim-limão e abriu. O perfume se espalhou sem pressa, como uma conversa bonita que chega à mesa de um café. Ele posicionou no centro da mesa um pequeno objeto envolto em tecido. A aurora de bolso, até então apenas promessa, agora tinha corpo. Uma caixinha oval de madeira, polida até parecer água. Não havia parafusos aparentes. No topo, uma pequena fenda, como um sorriso discreto. Ao lado, um envelope com 3 palavras, para a hora certa. Theo leu, e o corpo entendeu, era essa a hora. Ele olhou para Dona Olívia, que assentiu, olhos cheios de brisa. Com cuidado, ela murmurou, desnecessariamente, porque o cuidado já morava ali. Theo passou os dedos sobre a madeira. Era lisa, morna. Você consegue imaginar? Ele poderia perguntar a você. A promessa de algo bonito escondida num gesto pequeno. Ele respirou mais uma vez, deixou o peso dos ombros descer. E então, com a delicadeza de quem vira página de livro antigo, abriu a fenda. O que aconteceu não foi um estouro, foi um ah. Um suspiro de luz subiu, lento, como se tivesse acabado de acordar. A cor era daquelas que a gente não sabe dizer, mistura de amanhecer com a lembrança da infância, um dourado pálido que não machucava os olhos. Foi se espalhando pelo laboratório como uma maré baixa, tocando os objetos com a ponta dos dedos. As sombras sorriam. Pimenta levantou o rosto, curioso, e aprovou com um meio miado. Dona Olívia levou a mão ao peito e sussurrou, parece perdão. A luz não se apressou. Tocou o teto, tocou os livros, tocou a planta que morava no canto e insistia em crescer. Theo sentiu um nó na garganta desfazer-se, desses nós que a gente faz sem perceber. Obrigada, ele disse ao objeto, como quem agradece alguém que chegou de viagem trazendo cartas. A aurora de bolso brilhou por um tempo que ninguém mediu, porque o relógio, generoso, decidiu se aninhar no bolso e descansar. Quando a luz fez menção de dormir, ela não sumiu de repente, foi se recolhendo como o pôr do sol, deixando um rastro que parecia dizer até logo. A sala ficou com cheiro de página virada. Deu certo, disse Theo, com a voz grossa de emoção contida. Deu certo do jeito certo. E talvez, nesse momento, você também sinta que algo deu certo aí dentro. Algo simples, mas importante. Depois da aurora, ele passou a outros testes, todos gentis, como quem estende um bordado que levou dias para ficar pronto. Havia o espelho de brisa, um vidro que, ao ser tocado, devolvia ao rosto de quem olhava um vento leve, desses que levantam fios de cabelo e pensamentos pesados. Ele encostou a ponta dos dedos e sentiu um arrepio bom na nuca. Ofereceu a Dona Olívia, que riu com um riso novo, e por um segundo ficou com cara de menina. É bom ficar mais leve, ela disse. Havia também o silêncio falado, uma pequena concha de cerâmica que, quando aproximada do ouvido, soltava uma frase apenas, está tudo bem. Theo encostou no próprio ouvido, ouviu, assentiu. Encostou no ouvido de Pimenta, que não precisou, mas recebeu. Encostou no ouvido do vazio, para que o vazio não se sentisse sem companhia. Entre um teste e outro, ele anotava tudo. Não números, não medidas, mas sensações. Cheiro de chuva guardada. Gosto de infância devolvida. Textura de domingo. E no canto da página, desenhava corações pequenos, para lembrar que o centro de tudo batia lá dentro. Houve um pequeno susto manso, e ele riu, porque até os sustos foram polidos com algodão naquela noite. Ao testar o lampião de nuvem, uma névoa teimosa quis escorregar para debaixo da porta. Theo correu, não com pressa, mas com cuidado, e sussurrou, volta, amiga, ainda não é hora de brincar lá fora. A névoa obedeceu, como fumacinha que aprecia a educação. Viu? Disse Dona Olívia, até o ar, com gentileza, entende. E os dois sorriram. Quando todos os testes foram abraçados por essa noite,
Theo percebeu que algo muito bonito tinha acontecido. O laboratório estava impregnado de calma, como se a própria casa tivesse sido inventada outra vez. Lá fora, a lua, sem se exibir, acendia e apagava como quem sabe que a importância está mais em dar luz ao caminho dos outros. Theo fechou a aurora de bolso com carinho, guardou no lugar onde ficam as coisas que ainda vão fazer um bem maior, e escreveu no caderno: "Hoje, a luz aprendeu a respirar comigo." Antes de encerrar, ele fez uma última coisa: chamou a noite para dançar. Como? Abriu a janela. O ar mais fresco entrou, penteando as cortinas, e trouxe consigo um pedaço de rua, cheiro de pedra, ruído de passos, conversa baixinha de alguém que voltava para casa. Theo colocou as mãos para fora, sentindo o frio nos dedos, a pele acordada. "Sinta comigo", ele diria a você. "Sinta como a noite está tranquila." E, de mãos dadas com esse frescor, ele se despediu dos objetos, como quem apaga a luz em quarto de criança. "Obrigada por hoje", disse a lamparina. "Descansa." "Obrigada por hoje", disse ao veludo, abraçou tão bem os sons. "Obrigada por hoje", disse a mesa, às cadeiras, aos livros, ao rádio caprichoso que, no fim, resolveu tocar uma canção quase muda, feita de estalos antigos. Pimenta bocejou e aceitou ser carregado até a poltrona, onde dormiu com as patas cobrindo o focinho, como quem guarda um segredo. A grande noite de testes gentis terminou sem alarde, do jeito certo de terminar. Theo sentiu que havia algo de sagrado nessa mansidão. Ele se levou até o corredor como quem leva uma xícara cheia, cuidando para não derramar nenhum pouco de calma. E, no coração, ficou a certeza mansa: nem sempre a alegria precisa do aplauso. Às vezes, só precisa de um travesseiro. Depois de apagar as últimas luzes e deixar apenas uma lã de claridade no corredor, Theo vestiu um casaco leve e saiu até o quintal. A noite, como um lençol recém-pendurado, se estendia sobre a cidade, e o ar tinha aquele frio que aproxima os corpos de si mesmos. Ele caminhou descalço pelo chão, sentindo o toque fresco na sola dos pés, o mundo tocando o mundo. O portão fez o seu boa noite de ferro. Os vizinhos dormiam, e a rua descansava, estendida no colo do tempo. Theo ergueu o rosto para o céu. Havia poucas estrelas, mas as que haviam eram suficientes, como acontece com quase tudo que é essencial. Você consegue imaginar, ele diria a você, um céu que cabe na palma da mão e, ainda assim, é infinito. Ele enfiou as mãos nos bolsos do casaco e riu da sensação de encontrar neles um restinho de confete manso, uma poeira dourada da aurora de bolso. Eram estrelas de mentira que, naquela hora, valiam como verdade. Ele as tocou, e sentiu que poderia guardar algumas. Colocar nos bolsos, sim, mas principalmente colocar nas pregas do peito. A noite falava em sussurros. Os galhos roçavam uns nos outros como velhos amigos se cumprimentando. Um carro distante se arrastava, e o ruído não incomodava, era parte do tapete sonoro dessa hora. Um perfume leve de jasmim vinha do muro vizinho. Theo fechou os olhos e aspirou. "Gratidão", disse, uma palavra simples que, ao ser pronunciada, fez um calor bom surgir perto do externo, aquele lugar onde a gente às vezes sente um vazio e às vezes sente um mundo. "Obrigada, noite. Obrigada, luz. Obrigada, silêncio." Ele deu alguns passos, como quem passeia dentro do próprio pensamento. Pensou nas promessas feitas no sofá, nos testes que brilharam como suspiro, nos olhos de Dona Olívia, em Pimenta escondendo o focinho com as patas. Pensou nas crianças e seus barquinhos, nas cadeiras de palha que rangem como quem conta histórias, nos foguinhos do braseiro que conversavam com o avô. E percebeu que cada memória que voltava não vinha para apertar, vinha para acomodar, como almofadas que chegam ao colo quando a gente resolve ficar. Você pode acompanhar essa caminhada, se quiser. Imagine o friozinho nos pés, a maciez do ar entrando pelo nariz, o peso do casaco sobre os ombros, exatamente do jeito certo. Imagine também que tem um bolso no seu pijama, um bolso que não é de pano, é de sentir. Você pode colocar ali uma estrela. Talvez não uma estrela de verdade, mas um fragmento de algo que brilhou hoje, um sorriso que alguém te deu, uma xícara de chá que cheirou a conforto, um silêncio que não pesou. Coloque no bolso. Ele fica bem ali, ao alcance da sua mão. Theo voltou para dentro, e a casa o recebeu com silêncio e calor. Fechou a janela, puxou a cortina,
e a luz do abajur lhe deu uma última piscadinha. No quarto, o lençol prometia descanso. Ele sentou na beira da cama e retirou os sapatos, mesmo que já estivesse descalço do lado de fora. Era quase um ritual, um jeito de dizer ao corpo: chegamos. Passou a mão no tecido da colcha, sentindo a trama, os relevos pequenos que lembravam uma paisagem de montanhas muito baixas, onde o sono gosta de pastar. Deitou de lado, puxou o cobertor até a altura do peito, e suspirou. Um suspiro inteiro, desses que desamarram nós. Você está aí? Ele poderia perguntar, e você poderia responder sem voz, apenas com a respiração. Estou. Então vamos, juntos, fazer o que ele faz agora. Inspirar devagar, em 4 batidas do relógio. Segurar o ar por 2. Soltar por 6, como quem deixa uma pipa subir sem medo. De novo. E de novo. Sinta os ombros caírem um pouco mais. Sinta a língua encostar no céu da boca e depois relaxar. Sinta o espaço entre as sobrancelhas desamassar, a testa alisar como lago. O pensamento, que sempre foi bom de corrida, nessa hora aprende a dançar devagar. Ele vem, mostra uma imagem, e vai, como ondas pequenas. Se alguma preocupação insistir, Theo tem um truque. Ele imagina colocando essa preocupação numa caixinha. Pode ser aquela caixinha de madeira que guardou a Aurora de bolso, e fechando a tampa com ternura. Não tranca, não expulsa. Só pede que a preocupação durma também. Você consegue fazer isso? Feche a caixinha, diga até amanhã, e deixe sobre uma mesa embaixo da janela da sua cabeça. A casa está quieta, e, no laboratório ao lado, os objetos descansam, cada um com seu brilho recolhido. A Aurora respira baixinho. O riso de papel sonha com risos. O abraço de fumaça suspira uma nuvem quase nada e volta a dormir. Até o rádio antigo, caprichoso, resolveu pegar uma estação que só toca silêncio. Pimenta, enrolado em si mesmo, movimenta a orelha a cada sombra sonora, mas o corpo não acorda. Apenas flutua naquela fronteira deliciosa entre sonho e realidade, onde tudo é possível e nada é urgente. Theo pensa em como é bonito quando a vida decide ser simples. Uma cama, um cobertor, um cansaço bom, um coração satisfeito. Ele agradece outra vez, sem palavras, e se permite ser apenas corpo que descansa, mente que desacelera, alma que confirma: posso adormecer. Você também pode mesmo. Se quiser, imagine uma última imagem antes de fechar completamente os olhos. Um campo à noite, cheio de vagalumes que acendem e apagam, como se fossem o respirar do mundo. Cada luzinha é um tudo bem piscando. Se alguma parte do seu corpo estiver acordada demais, uma mão inquieta, um pé que não encontra posição, Theo empresta a você uma das suas promessas: eu te deixo no colo do tempo. Diga isso ao seu próprio corpo. Diga às suas mãos, aos seus joelhos, aos seus pensamentos: eu te deixo no colo do tempo. E então sinta o colchão te segurar, o travesseiro te acolher, o ar entrar e sair como maré. Devagar, devagar. Lá fora, uma estrela talvez caia, e ninguém precisa fazer pedidos. Já está quase tudo aqui: abrigo, calor, ternura. Se algum barulhinho vier do corredor, não se assuste. É a casa virando de lado para se ajeitar também. Se o vento bater na janela, é a noite dizendo que está de vigia. Dorme. A noite diz: eu tomo conta. Aos poucos, as frases dentro de você vão ficando menores, mais agradáveis. Elas se dobram como lenços. As palavras vão virando música sem letra. E você, que esteve aqui, acompanhando o cientista que explodia suas próprias invenções, percebe que as explosões eram, no fundo, jeitos de ensinar o coração a abrir. E um coração que abre sabe dormir melhor. Agora, se for possível, solte o último resto de atenção que ainda segura as coisas. Deixe as listas para depois, as respostas para amanhã, as dúvidas para quando a aurora de bolso acender de novo. Agora é hora de encostar o ouvido no silêncio e ouvir o que importa: o som do seu próprio descanso chegando. Boa noite. Durma bem. Que o sono te cubra com um cobertor que tem a textura das nuvens, que te aqueça como o sol que se lembra de você no inverno, que te leve, até aquele lugar onde as estrelas cabem no bolso e o mundo respira do tamanho exato do seu peito. Boa noite.